Fala galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos acompanhar o que a imprensa esportiva falou da vitória da seleção brasileira. A seleção vencendo aí a Bolívia por 5-1, estreia excelente do Fernando Diniz. E o Neymar também, né, que parecia que não ia jogar, jogou e marcou 2 gols, poderia até ter marcado mais gols, né? E do outro lado também tivemos o Rodrigo também, Rodrigo fazendo um bom jogo, marcando 2 gols pela seleção brasileira. Ataque. E não é bem assim também. Nem sempre se joga dessa forma. Resolvam aí. O tanto que o Neymar vem muito buscar bola no meio de campo. Você tem Bruno Guimarães, teve o Casimiro, pode ter um terceiro jogador diferente numa outra situação. Sim. Não sei se passa pela cabeça do Diniz em algum momento, talvez não, ter o Neymar como ocupando a vaga do centroavante, não sendo centroavante, mas ocupando essa vaga. Sim. Você tem um trio atacante, o Neymar é um dos três e 3 jogadores no centro, como um jogo que se combina, associativo, como é o do Diniz. O Mano chegou a fazer isso com ele na seleção. Aí o Mano, isso começou em 2012. E aí ele vazou depois disso. É só, acho que sim, em relação à sua pergunta, cara, não tem jeito. Quando você tem um jogador com esse potencial, aliás, repetir para quem não entendeu, porque eu sei que tem gente com dificuldade de compreensão. Eu tô falando de potencial. Você tá bravo? Não, potencial. Já te porque pegaram, não, que é aquela coisa. Não, falou que o Neymar é melhor que Mbappé. Hoje, se eu tiver que escolher entre Neymar e Mbappé, eu escolho Mbappé. Acho que todo mundo escolhe Mbappé pelo mundo. Agora, é óbvio que o potencial do Neymar é maior que o do Mbappé. Para mim, não tem. São jogadores de níveis. Não vou dizer de níveis diferentes, porque o Mbappé também está no mais alto nível do futebol mundial. Mas o Neymar, potencialmente, ele é um jogador, cara, que ele podia estar ali, ele podia ter sido o cara... Não era do Ronaldinho Gaúcho. Exato, em questão de talento puro. Talento inato, é isso. Como o Ronaldinho Gaúcho. São esses caras, são caras de outra... Agora, é claro que ele não foi o que ele poderia ter sido, isso já é um fato. E tudo bem, cada um também tem a escolha do quanto vai se dedicar. Nem todo mundo precisa ser Cristiano Ronaldo. Claro. Que é um cara que foi no seu máximo. O que cada um fez com o seu talento. Exato. E o Cristiano Ronaldo foi ao máximo que ele podia chegar. Ainda que o talento dele fosse menor do que de outros caras que não chegaram a ser do tamanho dele. Mas o papo da Neymar dependência, eu acho que não tem jeito. Quando você tem um jogador desse nível e desse potencial, se ele conseguir colocar todo o potencial em ação, cara, vai todo mundo falar em Neymar dependência como falam de Messi dependência para a Argentina, Cristiano... A Argentina ganharia o Mundial se o Messi. Não ganharia. Talvez não passasse da primeira fase, porque aquele gol aí é Messi dependência, cara. Exato, assim. Agora, se o cara consegue jogar tudo que ele joga, esse papo da dependência do Neymar sempre vai existir, porque é óbvio que ninguém na seleção brasileira pode jogar tudo que o Neymar pode jogar. Hoje, acho que nem se... Existe até uma discussão, se você tivesse que optar entre o Neymar e o Vinícius Júnior, hoje existiria essa discussão. Sim. Hoje existiria. Então, assim, o quanto vai se falar em Neymar dependência, acho que depende, sobretudo, do próprio Neymar e do quanto ele vai conseguir jogar. É importante, por exemplo, o Calçado para passar, Pedrão. ter lembrado do Ronaldinho. O Neymar terá, na Copa de 26, 34 anos. Aos 34 anos, você é atleta, você tem que ter uma vida regrada, boa alimentação, foco muito na carreira. Se você quiser. Se você quiser. Então, assim, essa é uma coisa que ele tem que se perguntar. Porque em alguns momentos a gente viu o Neymar falar, não sei se eu vou ter paciência. Quando ele falou até, não sei se eu vou jogar outra Copa. Também acho que vai. Mas não basta só querer. Né? Ele vai estar num campeonato menos exigente ainda assim, sem dúvida. Então, ele vai ter que se exigir muito também, né, quando tiver com a seleção brasileira, mas no dia a dia dele, para estar em forma. 34 anos, cara, entendeu? Então, para você estar bem aos 34 anos hoje, você tem que ser atleta. Né? E ele tem que estar disposto a isso. O Pedro, claro, a gente falou aqui de números, ótimo, passou o Pelé aí, de acordo com a FIFA e tal, etc, ok. Mas o Neymar hoje é um jogador que ainda está em débito com a seleção brasileira, não porque ele não queira, teve lesões, é um cara que veste a camisa da seleção brasileira com muita alegria, a seleção brasileira tem muita importância para ele. De novo, não estou dizendo que para os outros não tem, mas a gente vê uma relação muito, muito legal do Neymar assim, com a seleção, e fica feliz para a seleção e tudo, ainda mais agora com o Diniz. Mas eu te pergunto, é um jogador ainda em débito com a seleção brasileira e esse ciclo aí pode mudar um pouco o rumo dessa história? O que você acha? Ô, William, sinceramente, eu não sou capaz de Neymar, que hoje a gente está debatendo se a marca dele próxima do Pelé, oficial, não oficial, confronto com seleções e tal ou não, que ele está em débito.
Eu acho que existe um debate sobre expectativa. Acho que todo mundo esperou em algum momento que o Neymar, nessa altura da carreira, poderia ter sido mais protagonista em Copa do Mundo, poderia ter feito mais em sua carreira nos clubes, poderia ter talvez enfrentado menos lesões, que ainda está no controle dele. Copa do Mundo, grande debate para esse tal débito. Em 2014 ele teve uma lesão, em 2018 ele teve outra lesão, em 2022 ele teve outra lesão. São coisas que fogem do controle do Neymar e não estou aqui para advogar para ele, até porque eu acho que tem muitos pontos que podem ser questionados. Agora, em débito, acho que seria uma análise muito geral, ganhou Copa ou não ganhou Copa. Então, só vai servir para a seleção se ganhar a Copa de 2026. Se não ganhar a Copa de 2026, termina em débito. Se ganhar, está em alta, fez tudo, cumpriu o seu papel. Eu acho que é muito delicado reduzir a isso. Acho que o Neymar tem uma passagem até agora, são quase 13 anos de seleção brasileira, né? Muito interessante, mais de 13 anos, foi agosto de 2010, depois da Copa da África do Sul. É muito, muito, muito interessante o que o Neymar faz aqui, até aqui. Falta um pouco mais desse peso da Copa do Mundo, vai faltar até que ele cumpra o objetivo ou não. Mas acho que não necessariamente deixa ele em débito respondendo a sua pergunta. E só para deixar bem claro, a CBF passa aqui agora e faz questão de dizer que ela não considera o Neymar o maior artilheiro da seleção. Ela considera o Neymar o jogador que fez mais gols no duelo entre seleções. Uma maneira de homenageá-la a isso que está acontecendo nesse momento na sala de coletiva. Já ele vai receber uma placa, inclusive, com esses dizeres, o maior artilheiro do duelo entre seleções. Para a CBF, segue sendo o Pelé o maior artilheiro da seleção brasileira, valendo a conta dos 95 gols. E, sinceramente, são 3 anos para a Copa do Mundo, restariam 16 gols para o Neymar superar o Pelé. 3 anos, 6 gols ali por ano. Não é de se imaginar algo tão improvável para o que tem de protagonismo do Neymar. Então acho que dá para a gente dosar bem esse debate, não entrar muito, é artilheiro, não é? Estão tentando passar o Pelé, até porque eu acho que isso passa por uma questão cultural. A FIFA também não considera que o Pelé tem 1000 gols. O mercado do futebol, que tenta centralizar a Europa como, sabe, o principal, tenta diminuir muitas vezes o Pelé em muitos debates. Então a FIFA não considera isso. Essa questão dessa marca do Neymar, quando a gente fala também para valorizar o Pelé, é uma defesa do futebol brasileiro, eu acho. Então, tudo no seu devido pote. A FIFA, para mim, não vai ser essa régua. O Neymar não é mais artilheiro que o Pelé. O Neymar é só, hoje, o maior artilheiro entre seleções, duelos entre seleções. Isso o diminui? De jeito nenhum. Eu acho que está em débito com a camisa da seleção brasileira? Também não. Só que eu acho que também a gente já vai poder, daqui a pouco, começar a avançar um pouco mais na história de Neymar na seleção do Diniz. Acho que a gente vai falar muito de Rodrigo na seleção de Diniz, acho que a gente vai falar muito de Bruno Guimarães, não sei se os amigos já citaram um pouco mais cedo. Acho que tem muita coisa interessante para a gente começar, como disse Calçade, viver também sem esse terrorismo quando o assunto for ausência de Neymar. Tem coisa interessante para falar, eu acho que um pouquinho, além do que foi o Neymar, ainda que eu entendo que ele centralize toda a pauta, todo o debate, tudo que é o noticiário de hoje. Galera, se não tiver muitas intervenções da seleção brasileira, eu acredito que o Fernando Diniz ele consegue fazer sim um bom trabalho, porque todo mundo sabe que tem muitos jogadores que vão para a seleção brasileira por causa de empresários, né? Tem jogador que muitas das vezes está nem jogando. Eu dou um exemplo, o Richarlison está jogando o que para estar na seleção brasileira? O Danilo tem jogado o que para estar na seleção brasileira? Não consigo entender. Na minha opinião, Danilo, né? É bom jogador no clube. Não tem jogado bem, não joga também de lateral. Ele não joga de lateral, ele joga como zagueiro, né? Muitas das vezes, né? Mas fazer o quê, né? Tem jogador que tem nome e acaba sendo sempre convocado, né? E é isso aí, né? E o Fernando Diniz, na minha opinião, é um treinador muito melhor do que Tite em termos assim de inovação. O Tite, ele se abraça a um sistema e acabou, vai ser daquele jeito ali até perder, né? E já o Fernando Diniz não. Ele é um treinador jovem ainda, mas é experiente, né? Ele sabe fazer o time jogar. Ainda mais, pô, o Fernando Diniz com esses jogadores que ele tem na seleção brasileira. Dá para ele fazer muita coisa. Claro, seleção brasileira é diferente de clube, porque seleção você não tá o tempo todo, não tem o dia a dia. Ele não vai ter o dia a dia com os jogadores na seleção. Porque a seleção se reúne durante algumas datas FIFA, durante alguns meses. Não é todo mês. Às vezes é 3 meses. 4 meses, então é diferente você estar trabalhando dessa forma do que você estar trabalhando no clube, que é diariamente. Mas o Fernando Diniz tem tudo para poder dar certo na seleção brasileira, e esse papo aí de Ancelotti é papo furado, na minha opinião. O Fernando Diniz vai ficar até a Copa do Mundo aí que teremos em 2026. Essa é a minha opinião, galera. Coloca nos comentários a opinião de vocês aí, que é muito importante para o nosso canal.